A gente precisa aprender a separar as pessoas das coisas que as pessoas fazem, né? Então, longe de a gente achar bacana aquilo que o Coringa faz ou que os meus pacientes fazem, a gente precisa entender que aquela pessoa, ela tem uma série de outras coisas dentro dela que não apenas a violência, né? Isso é muito importante, inclusive, para as nossas relações pessoais no dia a dia, né? Não vamos misturar o que as pessoas fazem com o que elas são, né? Às vezes fica difícil, né? Mas a gente precisa se esforçar um pouquinho para isso. E a outra coisa que eu queria falar para vocês é uma dica de professora que eu sempre dou nos meus cursos, nas minhas aulas. Quando você quiser ter ideia do tanto de sofrimento que existe dentro de uma pessoa dessas, observe o tipo de violência que ela comete. Um dos grandes mitos que rolam por aí, e para minha surpresa, inclusive em meios acadêmicos e profissionais, é que pessoas cruéis que cometem violências graves não têm sentimentos. Gente, vocês conseguem mesmo imaginar alguém que não tem sentimento algum picar alguém em pedacinhos? Vamos combinar, né? Essa pessoa pode não ter os sentimentos positivos que você gostaria ou que você esperaria que ela tivesse, mas que ela tem sentimentos e emoções, tem. Então, uma dica: se você acha que psicopatas são cruéis, monstros sem sentimento e sem afeto, observe o tipo de crime que ele comete. E anota essa dica que eu tô te dando agora. Ela é uma dica profissional e é uma dica de ouro. Eu demorei muitos anos para aprender isso e eu tô te dando essa dica aqui agora, tá? Pulo do gato de uma perita. Se você quer ter uma ideia do tipo de sofrimento psíquico, mental ou afetivo que existe dentro de um paciente como esse, observe atentamente o tipo de crime que ele comete. Conforme a maior quantidade de requintes de crueldade que esse crime tiver sido cometido, ou quão maior for a quantidade de crimes cometidos, maior é a dor que existe dentro dessas pessoas. Assim como nós, que na maioria somos, como diria Freud, neuróticos simples, não é? Pessoas com as nossas angústias cotidianas do dia a dia, essas pessoas geralmente têm uma estrutura psíquica perversa. E o que nós neuróticos fazemos com a nossa dor, com a nossa angústia? Ou a gente engole, né? Acaba adoecendo, passando mal, somatizando, tendo sintomas, ou a gente tenta botar isso para fora, descarregar, desabafar com alguém, fazer terapia, procurar uma pessoa para bater papo, escrever uma música, postar no Facebook. E os perversos é quase como se eles deslocassem, né? Eles projetassem o seu sentimento, a sua angústia com a qual eles não sabem lidar na outra pessoa. Então é uma tentativa parecida com a minha e com a sua de se livrar da dor, viu só? E você aí achando que essas pessoas não sofrem, que não têm sentimentos. Grava, tá? Não esquece mais. Quanto maior a violência cometida, maior a dor que essas pessoas carregam.